Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, e esse é o Sua Excelência o Fato, com um convidado especialíssimo, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que foi ministro da Justiça, né, do governo Fernando Henrique, que foi também ministro da Defesa dos governos Lula e Dilma, ex-deputado constituinte, né, Nelson Jobim, advogado. Né? Bom dia, ministro. Bom dia, Humano. Bom dia, Luiz. Bom dia, Humano. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, ministro. Bom dia, Lula. Ministro, nós chamamos para essa entrevista de hoje, deixando claro, né, que o senhor era o anfitrião, né, o homem que, enfim, reuniu os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que tem, afinal, uma história comum, uma amizade até pessoal, construída nos últimos 45 anos, mas que andavam afastados, dado a outras contingências políticas. Há 2 semanas, no almoço, creio que em sua casa, né, os dois se reuniram, né, e voltaram a discutir o Brasil. Não entraremos, né, até como não seríamos descorteses, né, nem você com eles como anfitrião, né, de falar sobre o almoço. O ex-presidente Lula, numa entrevista ontem, entrou em alguns detalhes, já falou, imagino que o Fernando Henrique Cardoso, na coluna que assina nos jornais aos domingos, neste próximo domingo, falará também dessa reunião, mas queríamos ouvi-lo como um personagem raro, né, que passou pelas 3 esferas, né, de poder da República: legislativo, executivo e judiciário, sempre com uma voz, uma voz a ser ouvida, né, e sempre atuante nesses 3 poderes. Ministro, o governo que assumir em 2023, me parece, terá uma missão muito mais espinhosa, muito mais difícil que os governos que assumiram em 95 e em 2003, por exemplo, quando houve uma mudança de orientação no Poder Executivo, né? E uma mudança clara na cena política nacional. E por quê? Porque nos últimos anos a gente tem assistido a alguns avanços contra os muros de contenção das instituições, da democracia. Por exemplo, a questão militar, né? A Constituição de 88, né? O senhor estava lá. A Constituição de 88, ela indicou o lugar dos militares na sociedade, como eles deveriam participar, né, na estrutura política brasileira, e isso vem sendo anarquicamente confundido nos últimos tempos, né? O que está acontecendo esta semana, em razão da participação do general da Ativa, Eduardo Pazuello, num ato, né, de apoio ao presidente da República, consequentemente um ato político, né, e que é vedado pelo regramento de comportamento do Exército, patente disso, né, deixa isso muito claro. Há uma confusão muito grande e há uma certa quebra de hierarquia dentro dos quartéis, né, não só do Exército, mas das outras forças também, e um temor muito grande em relação a isso. Então, fazer com que os militares encarem o seu papel novamente, encarem a sua missão constitucional, é um desafio. Há outros desafios também, do ponto de vista da transparência, da governança pública, da forma como se gere o orçamento da União, né? A gente está vivendo um momento único de desafio à Constituição de 88, na sua visão. Há ameaças a isso? Bom, muito obrigado, Lula. Antes eu vou fazer uma observação, um parêntese inicial, em relação ao nome desse teu programa, e Sua Excelência é o Fato. Isso aí me lembra muito o Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses usava isso enormemente.
E como é que ele usava isso? Eu me lembro de uma reunião na casa da presidente da Câmara, que na época da Constituinte, e havia lá um problema político, que eu não me lembro mais qual era, e estávamos se discutindo e todas as pessoas começaram a analisar o problema. Essa reunião era uma reunião dos líderes, das lideranças da época, do PMDB, e o PSDB ainda não existia. E aí todo mundo fez considerações, teve uns que fizeram as considerações sobre as causas do problema, outros fizeram considerações sociológicas, analíticas, e o diabo quatro, né? E aí o doutor Ulisses, num determinado, que ele não falava nas reuniões, só ouvia. Aí, de repente, ele diz assim, olha, vocês vão me desculpar, mas vocês estão vendo aquela cadeira vazia ali? Aí todo mundo olhou, realmente tinha uma cadeira no canto da sala vazia, não tinha quem estava sentado. Pois é, ali está sentado Sua Excelência o fato. Eu quero saber como é que nós vamos lidar com ele. Eu não quero saber qual é a origem dele, por que ele é assim. Eu quero saber o que é que a gente tem que fazer. Vamos para uma coisa objetiva. E aí todo mundo se deu conta. Realmente, nós estamos fazendo arrodeando. Você está arrodeando, ele está lá, ele está esperando uma solução, ele está com a cara quieta. E depois esse troço se repetiu muito. Bom, fecha parênteses. Bom, muito bom. Vamos falar. É uma expressão também rodriguiana, né, do Nelson Rodrigues. Ele dizia que era. Ele dizia que inclusive, anunciou de que aquilo era a expressão rodriguiana e que era um fato. Portanto, vamos falar sobre o fato, não vamos falar sobre arrodear em torno de considerações filosóficas, etc. e tal. Bom. Vamos conversar sobre a situação. Eu creio o seguinte, Luiz, nós temos uma disfuncionalidade hoje, ou seja, não é em decorrência só do governo de agora, mas já vinha de trás. Então vamos falar primeiro sobre os militares, que você foi a última pergunta. Quando nós discutimos na época da Constituinte, os militares, qual era a tradição que havia nas constituições desde o Império, aliás, desde a primeira Constituição Republicana, era que os militares poderiam intervir internamente, eram para a defesa da pátria, etc., soberania, e para a defesa da lei e da ordem, que é a linguagem última da Constituição de 88. Bom, bem, acontece que desde o início, desde 91, havia uma interpretação de que se a Constituição outorgasse aos militares a proteção, a ordem constitucional de proteger a lei e a ordem, sem nenhuma restrição, sem nenhuma adjetivação, entendia-se que alguns constitucionalistas, inclusive políticos, entendiam, e na verdade era, digamos, justificável o entendimento, de que caberia aos militares decidir quando deveriam intervir, já que era uma ordem direta, uma atribuição dada pela Constituição diretamente, sem nenhuma restrição. Foi aí que nós trabalhamos na Constituinte para exatamente, quando fala em questão de lei e ordem, quanto à intervenção externa, etc., depende da aprovação do Congresso, aquela coisa toda. Mas a Constituição a mesma coisa, e as anteriores também. Agora, nisto se estabeleceu uma restrição. Os militares só poderiam intervir para a preservação da lei e da ordem somente se requisitados por algum dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E aí, então, se tirou aquela impressão, aquele entendimento de que eles poderiam decidir o momento da intervenção. Vocês se lembram que, na época do regime militar, nós tínhamos, a Escola Superior de Guerra formulou uma tese sobre guerra revolucionária interna, lembra-se disso? Uhum. Quanto aos problemas da luta armada, etc. e tal. Esse discurso da guerra revolucionária interna foi um instrumento retórico, no sentido jurídico, para autorizar os militares a fazerem intervenções internas. Não era para garantir a lei e a ordem, porque não havia distúrbio da lei e da ordem, mas havia, sim, no entendimento deles, uma luta contra o regime. Então, eles classificaram isso de guerra para ter a possibilidade de fazer uma intervenção acima das polícias militares. Já que as polícias militares eram forças auxiliares do Exército, isso aí começou em 1930, com a Revolução com Getúlio. Getúlio fez essa história da intervenção por isso. Ou seja, estabeleceu essa regra porque queria submeter as guardas pretorianas dos antigos presidentes dos estados ao controle da União. E aí o Exército, inclusive, passava a controlar. Bom, o fato é que, com isso, e depois nós temos que lembrar mais uma coisa,
nós devemos ao presidente Sarney a devolução dos militares aos quartéis no período da transição. Da transição. Sarney, embora o perdão não seja reconhecido isso publicamente, na verdade, o presidente Sarney teve uma obra extraordinária no sentido da transição. Assegurou a forma de sair do regime militar e entrar num regime democrático. Lembre-se que ele criou, por exemplo, aquele plano que hoje é muito aplaudido, mas na época nós criticávamos, imbecilmente a gente criticava, que era o projeto Calais Norte, que, se não me engano, era uma ideia do general Baima Denis, que era, acho que era chefe da Casa Militar do presidente Sarney. E aí ele criou aquele negócio dos postos de fronteira, defesa, ou seja, retomou a questão da soberania. E aí os militares saíram, que foi como uma reação dos militares ao projeto Jari, porque os militares diziam que o Jari era uma venda da Amazônia, né, uma internacionalização da Amazônia. Isso aí foi uma obra muito inteligente, estrategicamente inteligente do presidente Sarney, e aí realmente ele devolveu para os quartéis. E não vieram mais ninguém, eles ficaram todo o tempo. Isso aconteceu também no governo Fernando Henrique, quando se criou o Ministério da Defesa. Na criação do Ministério da Defesa eu participei disso, nas discussões políticas, e lembrem-se que havia uma corrente do governo que entendia de que tinha que manter os ministros militares, porque aí nós teríamos chefes militares, membros do governo, representando o governo junto às forças. E aí não queriam o Ministério da Defesa. Aí outros tentaram que não, que tínhamos que mandar os militares serem comandantes das suas forças respectivas, porque na época os ministros militares eram comandantes das forças e ministros de Estado. Isso. Então, a regra mudou com levar ao Ministério da Defesa, a criação do Ministério da Defesa. O ministro da Defesa perde a condição de comandante de força, e aí se cria os comandos das forças. Houve aquela transição muito hábil feita pelo Fernando Henrique, que deu certo, e impediu, digamos, começou a civilizar o Ministério E aí a regra do Ministério da Defesa, quando eu assumi na época do Lula, e na verdade eu assumi na época do Lula porque eu tinha que fazer eu fui chamado para aquela história acabei aceitando, depois de várias vezes, convidado e recusado, aquela história da crise aérea. Te lembra daquele negócio da crise aérea? Do apagão aéreo, chamado apagão aéreo. Isso, e deu aquele problema todo. Então ele me chamou para resolver, eu resolvi aceitar, porque tinha havido um problema sério, que eu era presidente da TAN naquele momento. E aí eu entrei e depois tinha que tratar com a defesa, quando conseguimos recompor aquele problema da aviação civil. E aí nós criamos o Plano Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, foi uma obra muito importante. Quem ajudou muito foi o Mangabeira Unger, que era ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Presidente da República. E aí nós começamos a discutir sobre a submissão dos militares ao poder civil, e que os militares tinham que se sujeitar ao poder civil. E o poder civil, porque o poder civil era o poder legitimado e eles aceitaram isso, não houve dificuldade. Os militares da ativa não tinham problema nenhum. Houve problemas com os militares da reserva. Eu, inclusive, fui fazer uma discussão no Clube Militar do Rio de Janeiro, com os 3 clubes militares, para mostrar, antes de publicar, antes de aprovar, a Estratégia Nacional de Defesa. E aí eu fiz a exposição e um general reformado diz assim: mas, ministro, com isso o senhor está querendo dizer que o poder civil vai controlar o poder militar? Digo, exatamente isso. Exatamente, essa é a finalidade. Aí porque ele esperava que eu dissesse não, né? Não, é essa mesmo, esse é o objetivo. Eu fico satisfeito que o senhor tenha compreendido isso com atenção. Ele ficou meio descontrolado. Mas, com isso, a gente fez. O que agora a gente assiste é a presença de militares da reserva em número, digamos, expressivo, em cargos políticos importantes, Casa Civil, o próprio Ministério da Defesa. A culpa não é desse governo. A entrega do Ministério da Defesa para civis se deu no governo Temer. Para militares. Para militares. Quando o Raul Júnior saiu do Ministério da Defesa e criaram aquele Ministério de Segurança Pública, o ministro da Defesa indicado foi o hoje presidente da
da Petrobras. Isso. Foi o general Luna e Silva. Silvio Luna. E aí Silvio depois, Luna. então nós começamos o primeiro erro foi esse, nesse momento do governo Temer, que entregou isso. Era o Silvio Luna, que era o... Silvio Luna. Depois veio o novo governo continuou veio o general Fernando, e depois agora está o general Silvio Luna. O general Braga Neto. Então, voltou, isso não é bom. Isso realmente, no meu ponto de vista, atrasa aquele mecanismo que a gente criou. Isso em relação aos militares. E depois também o fato dos militares participarem agora de uma posição política e fazendo negociações políticas com a própria Câmara e o Senado, que não é algo da sua expertise. O militar não tem essa expertise, o militar tem a cabeça correta daquela linha da disciplina, ou seja, da hierarquia e da disciplina. Então, isso prejudica, inclusive, esse tipo de negociação. Mas é o que temos. É o que temos e nós estamos vendo alguns problemas, e agora esse problema sério aí do general Pazuello, que é este aqui, não está na reserva. Este aqui saiu É verdade que ele é general de intendência, não é das forças. Então, ele não é um general que esteja sujeito à promoção para 4 estrelas, porque as 4 estrelas, numa das vezes, é reservada para os generais das armas, e não o general de intendência. Então, a fim de carreira dele dos intendentes é 3 estrelas. E ele não pediu para ir para a reserva, como fez o Braga Neto, o general Braga Neto, quando assumiu o governo, entrou no governo. Isso já foi uma sinalização ruim, muito ruim, porque, inclusive, estava fora da área respectiva. Aquilo é cargo para civil, é cargo não necessariamente um cargo para médico. Lembre-se que o Serra foi um grande ministro da Defesa e da Saúde. Da Saúde não era, e não foi um grande ministro da Saúde e não era militar. E fez uma extraordinária administração no governo Fernando Henrique. Então, não casa bem. O médico, etc., pode ser, claro, evidentemente, ministro, que era o caso do ministro da Saúde, que foi o caso do Jatene, que também foi um grande ministro, mas não é, digamos, algo que tenha que necessariamente ser médico. Mas, no caso militar, é pior. E lembrem-se que o general Pazuello aceitou, ainda na ativa, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde quando assumiu o Taiti. O Taiti assumiu e já tinha a indicação do general Pazuello. Mas ele continuou na ativa. Continuou na ativa com certas restrições dos demais generais, seus colegas. Alguns deles achavam que ele tinha que ir para a reserva, mas ele resistiu. E agora esse último incidente, o último fato, é um fato grave, em termos de rompimento do regulamento do Exército. O próprio vice-presidente da República deixou muito claro isso. Ou seja, militar não pode se meter em política. E dizer que o ato do presidente da República fazer o discurso em cima de uma caminhonete numa manifestação que não seja um ato político digamos, não tem sentido. O fato do presidente não estar num partido também não tem sentido dizer que aquilo não era um ato político. Então, o Exército terá que tomar uma providência aplicando as regras do regulamento do Exército, que proíbe. E aí tem uma série de repressões que podem ser feitas, advertência oral, advertência por escrito, que vai para enfim, macula a folha de serviços do próprio oficial. E tem a última, que é a prisão, mas a prisão já é uma coisa mais, não faz sentido. Mas eu acho que eles vão ter que optar entre essas duas aí. Talvez seja melhor a intermediária. E está um problema, porque veja como acontece com o negócio de ter ido à Amazônia, o presidente ter ido à Amazônia para inaugurar uma ponte feita pelo Exército, quer dizer, uma coisa bem curiosa, já mostra que ele está tentando aproximar, segurar o problema, mas vai ter dificuldade. Eu acho que o comandante do Exército não tem muita saída, senão estabelecer a repressão. Bom, perfeito. Isso em relação aos militares. Agora tem também lembrar uma disfuncionalidade da Câmara. A Câmara, ou seja, qual é o Congresso Nacional, não o Senado, mas a Câmara, é o local em que você tem que fazer negociações políticas muito fortes para você ter a formação da maioria para aprovar determinadas matérias. Isso sempre foi assim,
Há uma negociação, eu participava muito disso quando estava lá. Mas como é que era a estruturação da Câmara? Tu tinha uma estrutura que funcionava. Você tinha o presidente da Câmara, depois você tinha um colégio de líderes, e depois você tinha os deputados. Então, esses 3 níveis. Bom, o líder tinha uma autoridade política com os seus liderados, mas também tinha uma autoridade decorrente das possibilidades de colaboração do líder para o exercício da função parlamentar em relação aos seus estados. O líder era um intermediário entre o acesso do deputado ao presidente da Câmara e também ao governo. Ou seja, você, um líder, um deputado de início de mandato, como eu fui no meu caso, quando você precisava ter um contato com o governo para resolver um problema local seu, da sua região, você tinha se dirigir ao líder, e o líder partidário é que marcava a audiência, facilitava a audiência. E quando você ligava diretamente para o gabinete do ministro, a própria secretaria do ministro dizia seria conveniente que a marca fosse pedida audiência pelo líder do seu partido, porque é mais rápido, vai demorar muito. Tá? Entendeu? E com isso, o que acontecia? O líder tinha não só a liderança política sobre os seus liderados, mas tinha também esse ponto administrativo que era importante para os deputados. E com isso eles exerciam a liderança. Ou seja, normalmente os líderes tinham em torno de, digamos, em número redondo, 80% dos votos da sua bancada eram dele. O que ele sugerisse, eles votariam com ele. Os outros 20 eram deputados mais antigos, pessoas mais vinculadas com mais tradição, mais história, antigos líderes e tal, e aí você tinha que conversar pessoalmente com cada um deles. Bom, essa estrutura teve um problema. Quando o PT e o PSDB se desentenderam, não fizeram um acordo político que normalmente se fazia, escolhia-se o presidente da Câmara de um partido e o vice do outro. E não se entenderam, e deu aquela confusão que vocês lembram. O segundo turno da eleição para presidente da Câmara, compareceram-se 2, o candidato do PT, que era o Greenhalgh, e o outro era o Severino Cavalcanti, que era um avulso, ou seja, que não tinha ligação com as lideranças. E foi eleito no caso específico, acabou sendo eleito o Severino. Por quê? Porque a bancada do PSDB ficou furiosa pelo fato da falta de entendimento de acordo com o PT e derramou seus votos todos, eu assisti isso, derramou seus votos todos no Severino e elegeu o Severino. A partir daí, as estruturações mudaram, porque aí o baixo clero, do qual ele era líder, o Severino, acabou pulando pelas lideranças, já que ele não era candidato às lideranças. E aí começou a ter uma espécie de bonapartismo. O presidente da Câmara tinha um contato direto com os personagens da Câmara. E aí os colégios de perderam importância. Ou seja, os deputados se dirigiam diretamente ao presidente da Câmara, e o presidente resolvia os problemas não só da Câmara que os deputados tinham, como também junto ao governo. Isso fez com que o colégio de líderes perdesse a importância. Eu me lembro que eu estava no Supremo, eu fui lá para conversar com as lideranças partidárias sobre um projeto de lei, um projeto de reforma lá que interessava ao tribunal e ao Poder Judiciário. E aí eu me lembro que eu cheguei naquela sala da presidência, aquela mesa grande, o pessoal do baixo clero estava sentado na mesa, os líderes estavam de pé. E o Severino estava na ponta da mesa. Eu digo, meu Deus, agora complicou. Ora, esse fato acabou se perpetuando. Tanto é que vocês, da imprensa, e nós mesmos, sabíamos quem eram os líderes do partido. Os líderes do partido eram entrevistados à imprensa para saber a posição do partido, sobre o assunto A ou B. Hoje a gente não sabe quem são os líderes dos partidos. Os esvaziaram muito, porque depois os presidentes subsequentes herdaram aquele modelo. E alguns deles gostaram daquele modelo, porque realmente o presidente da Câmara passava a ter um poder maior da sua dependência com o líder. E hoje, então, você não tem, digamos, condições de fazer negociações políticas na Câmara através de lideranças, porque os líderes não estão comandando os seus liderados. E aí dá essa confusão. E aí surgiu também um fato novo, perigoso, complicado. Parece que, digamos, no início todo mundo aplaudiu, etc. e tal,
que foi aquela mudança em 2019, eu acho, da emenda constitucional sobre as emendas individuais e impositivas dos deputados no parlamento, na Câmara. Na verdade, foi uma alteração que foi uma das últimas coisas que o Eduardo Cunha fez, mas não se beneficiou desse poder, que aí ele foi preso, logo saiu. Mas eu acho que foi de 2016 e começou a ter efeito em 2018. Eu me lembro da emenda, a emenda constitucional, eu tenho aqui, depois eu anoto. Enfim, a data, mais ou menos por essa época. E aí veio essa emenda, eu acho que é mais bom, eu acho que é 19. Não. Talvez seja 17 ou 18. Bom, não importa. O fato é que isto mudou também a relação, porque você tinha, naquele momento, ainda você tinha aquele poder do deputado depender do governo liberar a verba da sua emenda pessoal, individual. Criou-se essa emenda impositiva, tirou-se um instrumento de negociação do executivo com os parlamentares. E depois, já na administração da Câmara, feita por Rodrigo Maia, se estendeu essa impositividade para as emendas de bancada. Então, nós tínhamos um primeiro degrau, as emendas impositivas individuais, em que o deputado indicava para onde vai esse dinheiro, como é que faz, vai para o custo do colégio no lugar tal, para a compra enfim, do melhoria do hospital tal, para a compra de ônibus, de condução de crianças, o ônibus tem que ser comprado para a escola tal, etc. Ou seja, tirou-se da administração pública nacional e também dos governadores a coincidência dessas emendas com os planos do próprio governador. Antes, as emendas eram, salvo aquelas emendas de bolsas de estudo, as emendas eram emendas globais, ou seja, dos planos, mas não assim especificamente. Bom, aí no governo, na administração Rodrigo Maia, as leis, criou-se as emendas impositivas das bancadas. E depois se criou as emendas impositivas do relator, tudo pelas leis de diretriz orçamentária, não era norma constitucional. A impositividade das individuais é da Constituição, pela reforma. E os outros dois são pela lei de diretriz orçamentária. Inclusive o governo vetou, eu acho que foi esse governo, vetou essa norma no momento e foi rejeitado o veto. Então ficou as impositivas essas duas emendas. E aí você tem, vamos dizer, 4 degraus. O primeiro nível são as emendas impositivas individuais. O segundo nível são emendas de bancada. No entanto, as emendas de bancada acabaram sendo também apropriadas pelas emendas individuais, porque aí o líder diz assim, olha, eu vou fazer o seguinte, fica tantos bilhões ou tantos milhões para vocês destinarem às emendas de bancada, ou seriam emendas gerais. Então você teve um segundo nível. E aí vem as emendas de relator, que deu esse problema agora que está surgindo. Inclusive deu origem a uma portaria. Isso. Uma portaria que disciplinou o fato de que os deputados passavam a indicar, então, a destinação dos valores relativos às emendas do relator. Então, bagunçou todo o orçamento. Veja uma confusão que se armou agora na votação desse orçamento, em que o governo teve que ceder e não tinha outra condição de fazê-lo. As críticas do governo estão corretas nesse sentido, mas ele não tinha outro espaço do que fazer. Ou seja, ele acabou tendo que ceder a esse tipo de situação, e tanto é que lembra-se que o relator, para acolher o número de pretensões dos deputados, não só nas emendas individuais, como também nas emendas de bancada e dele, relator, ele teve que subestimar as despesas obrigatórias. Algumas despesas foram reduzidas. E efetivamente o governo terá problemas até o fim do ano de cumprir esse negócio, porque vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para atender. E esse problema de cumprir esse orçamento, de cumprir esses acordos, vai levar a um recrudescimento da crise política, que o governo vai ter que dizer não, e o governo, quando começa a ter que dizer não para o parlamento, ele começa a enfrentar problemas ali dentro. O senador Renan Calheiros esteve aqui conosco, tal, antes mesmo do início da CPI, uma semana antes do início da CPI, e falava exatamente desse processo do orçamento. Ele diz, olha, nunca se deu tanto poder a presidente de comissão de orçamento, no caso, o senador Márcio Vittar agora,
né, e o deputado Domingos Fraga, que foi o relator do orçamento de 2019, eles, com esse poder das emendas impositivas e as emendas de bancada sendo impositivas, eles estão governando, na verdade, cumprindo missões que são do Poder Executivo, e quem está por trás disso é o Davi Alcolumbre, segundo o Renan, né? Tendo um comando e uma força política para manobrar a favor do governo que ninguém teve, que nunca aconteceu dentro do Congresso, e ele alertou, isso vai dar confusão. De lá para cá, estourou esse escândalo do tratoraço, né, dessas emendas impositivas e para a compra de tratores, tal, que é isso que está no estado de São Paulo. O Tribunal de Contas da União, o ministro Walton, deu 5 dias para o governo, 5 dias a partir de ontem, e improrrogável para o governo dizer e revelar, né, como fez uso dessas emendas, que é a questão da transparência que a gente falava lá atrás. E tem um dado, que aí o Eumano vai fazer uma pergunta aqui, eu queria colocar, antes dele entrar, o Eumano teve um problema de conexão, por isso que entrou e saiu, né? Mas, e aí uma questão, voltando aos problemas que se tem que enfrentar em relação à Constituição, né? E aí o ministro vai ter que sair já também, Eumano, né? A questão que se tem que enfrentar é o tópico do impeachment dentro da Constituição. Os constituintes de 87 e 88 terminaram concedendo um poder exacerbado a uma única pessoa, o presidente da Câmara, né, que nesse momento de aceitar ou não os pedidos de impeachment, ele vira um imperador, né? Ele tem na mão dele uma decisão capital para os destinos políticos do país. Eu queria ouvi-lo sobre isso. O Eumano tem uma questão também. Tá bom, eu vou ter que sair ao menos daqui a 5 minutos, mas essa tua situação... Bom, veja bem, o sistema sempre foi assim, desse jeito, não tinha... A Constituição de 88 não mudou, era a denúncia de um terceiro que estava legitimado, enviava ao presidente da Câmara, e o presidente da Câmara, então, dava tramitações. O presidente podia segurar, não segurar, etc. É um poder que vinha e que dá, digamos, envergadura. Eu me lembro, quando houve o pedido de impeachment do presidente Collor, eu era membro da Comissão de Justiça na Câmara e fui designado para relator da denúncia que tinha sido oferecida pela OAB, etc. Lembra daquilo? OAB e ABI. Uhum. A OAB e ABI tinha mais um. Qual era? A OAB e ABI? A OAB e ABI. E aí eu me lembro que, na época, o pessoal queria que o PMDB oferecesse a denúncia. E o doutor disse, não, tem que vir da sociedade civil, nós não podemos meter nisso. É uma coisa... E, na verdade, o doutor Ulisses, no início, não queria mexer com o negócio de impeachment, ele só aceitou isso quando houve aquela entrevista do irmão do presidente. O irmão do presidente. Isso. E depois surgiu aquela história também da Kombi. Do Fiat Elba. Da variante. Do Fiat Elba. Bom, o fato é que quando o PMDB foi discutir se entraria na coisa qual era a posição em relação ao problema do impeachment, houve uma reunião na casa do doutor Ulisses para examinar Sua Excelência o fato. O fato era esse. E ele chamou os governadores do PMDB na época, era um grande número. Eu me lembro claramente, todos os governadores e tal, Pedro Simão era governador do Rio Grande do Sul, todos queriam, tem que fazer, etc. E tal. E aí o governador da época de Minas Gerais, que era o Hélio Garcia, perguntado sobre concordar, não, eu digo, olha, mas não há possibilidade a gente fazer uma tentativa de ajudar no governo, o presidente fica meio fora, o Marcílio Marques Moreira, que era o ministro da Economia da Fazenda na época, começa a assumir o governo, que depois realmente assumiu quando o Collor começou o processo de impeachment. Aí dizia, porque aí seria melhor fazer um entendimento. Aí a frase dele foi a seguinte, olha, esse negócio de impeachment, a gente faz, depois o pessoal pode viciar nisso, pode gostar dessa história de impeachment. Porque o impeachment acabou se transformando no Brasil como um instrumento em relação à substituição do governo.
Não só Isso. por razões de crime objetivo, mas por situações de administração política. E o que está dando? Aconteceu depois, tivemos um segundo impeachment em pouco tempo em relação ao presidente Dilma, e agora está essa discussão, que eu não creio que vá avançar. Mas porque não tem rua, né? Lembra-se que os impeachments sempre foram porque tinham rua, tinham protesto, tinha uma espécie de uma mobilização forte e favorável ao impeachment. Hoje não tem, hoje você tem uma mobilização dos dois lados. Então você não tem uma rua unânime, como nós tínhamos naquela época. Então não há que se falar nesse assunto. Agora, realmente, essa disfuncionalidade é nítida em relação ao funcionamento da Câmara. Essa coisa do orçamento é problemático. Porque, observa bem, vamos também olhar a coisa com objetividade. Uma coisa é você ter a emenda parlamentar, impositiva, etc. Outra coisa é a execução da emenda. Agora, o que ocorre, se na execução da emenda tem problemas de por exemplo, digamos, corrupção, no que diz respeito ao que vai prestar o serviço contando a emenda, não é problema do governo. É problema na execução da emenda que vai ser realizada lá em X. E aí é outro assunto, é outro tema. Mas o fato é que as coisas estão se misturando. E agora o Ministério da Economia resolveu, então, regulamentar essa coisa de que os parlamentares passam a ter também participação na destinação das emendas do relator, que se tornaram impositivas pelas leis diretrizes orçamentárias. E aí você tem mais um mecanismo de autonomia da Câmara. E hoje nós temos uma Câmara forte, ou seja, um Congresso forte, principalmente por essas coisas. É evidente de que é necessária a participação, claro que é necessária a participação do Legislativo, e uma das suas funções primordiais, o problema do orçamento, mas não para ações específicas, é para políticas públicas. Vamos investir tantos milhões na educação, tantos milhões na saúde, aí nós estamos numa discussão. Agora, começar a dizer que você tem que construir a estrada que liga a cidade de Buraquinho com a cidade de Formigueiro, é outra coisa, é completamente diferente, é outra coisa, é a forma da execução do cumprimento daquele plano nacional, e isso hoje está pendendo para esse lado. Eu me lembro quando nós estávamos na Câmara, tu lembras disso, as emendas de parlamentares eram normalmente emendas sobre, lembra-se que grande parte era para bolsa de estudo. Uhum. E nós tínhamos outras emendas, mas eram aí políticas nacionais, não tinham nada com essas coisas aí de destinação de obras diretas, etc. Lembra-se que no final do governo Sarney houve aquele movimento de criação nos municípios, nas cidades, dos clubes de ginásios esportivos, que a na época a Secretaria de Cidades criou, e todo mundo andava naquele negócio, mas era tudo de um lado. Hoje não, hoje está meio complicado, e o governo fica absolutamente refém do Congresso, principalmente considerando de que o presidente Bolsonaro fez uma mudança no sentido de não ter, no início manda o projeto para a Câmara, e a Câmara e o Congresso fica responsável de aprovar ou não, e depois ele começou a fazer uma negociação surgindo o apoio do Centrão. Agora, observa bem que essa coisa do Centrão, o Centrão tem os partidos que compõem o Centrão tem 86 deputados, 186 deputados, tem 33% da Câmara. E também tem certas coisas que estão meio, digamos, podem vazar, porque a congregação do Centrão não é coisa fácil. Não é um centro no sentido democrático, é um centro que se criou em relação ao governo. Observa bem que o PSD de Kassab está começando é a maior bancada deste grupo. Ministro, não é bem claro. Vamos lá. Aproveitar rapidinho, enquanto o senhor não sai, fazer uma perguntinha aqui. Esse almoço entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique chamou atenção, mudou até um pouco aí o vetor da política de uma semana para cá. O senhor acha que é possível que para a eleição de 2022, o que antigamente se chamava de campo democrático, formado ali no combate à ditadura, possa estar novamente unido a partir dessa conversa que teve na semana passada como um símbolo maior disso, nas eleições do ano que vem, contra o governo Bolsonaro? Bom, eu não posso examinar o conteúdo da conversa, porque a conversa foram entre eles. Eu fui meramente o hospedeiro da conversa. Mas, então, quem informar são eles. Eu
costumo dizer que quando você faz uma conversa com o presidente da República, você não pode sair da porta e começar a contar o que diz. Quem tem que contar é o presidente, se quiser contar. Mas hoje a moda está um pouco diferente, mas eu continuo ainda com old fashion. Não, mas eu acho o seguinte, nós temos um problema em relação ao centro democrático. E eu tenho dito isso, inclusive, nas discussões, mas meramente analítica, não por participação de política, porque eu estou fora disso. Hoje tenho uma atividade privada que me impede qualquer tipo de participação política. Mas o fato é que o centro, o chamado centro democrático, esses candidatos que estão postos como de centro, que pegariam um pedaço do centro-direita, outro pedaço do centro-esquerda, qual é o idioma do centro? Qual é o discurso do centro? O discurso que eu tenho visto até agora é discurso contra a polarização Bolsonaro-Lula. Ou seja, não tem um discurso para frente. Ninguém vota contra fulano. Pode votar contra fulano em alguém. Mas que foi o caso que aconteceu em 2018, em que a votação foi uma votação contra aquela política que havia sido estabelecida no final do governo Dilma. E aí, lembra-se que o governo Michel Temer foi um governo bem sucedido, mas vinha contra a velha política, aquele discurso todo que acabou elegendo o presidente Bolsonaro. Mas agora, o centro não tem discurso. Eu acho muito difícil que possa haver quer dizer, acho difícil, pode acontecer, não sei lá, mas o fato é que é muito difícil que haja um acordo de primeiro turno. Um acordo de primeiro turno se inviabiliza por umas razões objetivas. Por exemplo, os candidatos a deputado federal e estadual dos partidos, que é uma votação no Estado, não é uma votação nacional, como é o caso do presidente da República, eles têm um problema de financiamento. Então não interessa a um partido que precisa ter bancada, que não tem um nome para ser candidato a presidente, que ele vá fazer uma coligação para presidente da República, porque teria que dar uma parcela do recurso eleitoral para a candidatura nacional. E os deputados e senadores, os deputados estaduais, federais e senadores do Estado não vão querer isso. Não vão querer de que se vincular a um projeto, a um candidato nacional coligado para efeito porque perderiam parte do recurso que se destina às campanhas dos estados. Lembra-se que o recurso tem que ser dividido quando tem candidato nacional, parte para o diretório nacional, que deverá financiar, correr com as despesas da campanha do presidente, e depois tem que ser dividido entre 27 unidades da federação. E aí, dessas 27, quando chega no diretório regional, tem que dividir uma parte para o candidato a governador e senador, que é financiado pelo diretório, e o resto tem que ser dividido nas duas legendas. É uma complicação. Então, eu acho que não vai haver. Vai ser muito difícil você ter uma coligação de primeiro turno desse leque chamado centro democrático, ou aqueles que são oposicionistas, tanto ao presidente Lula, como também ao presidente Bolsonaro, na hipótese de Lula ser o candidato à reeleição. Aliás, à eleição. Então, eu acho difícil, viu, Omar, que vai haver um entendimento. E depois outra coisa, não tem um personagem, porque lembra-se que candidato a presidente da República não é uma candidatura partidária, é uma candidatura que depende muito da empatia política do candidato e de um discurso forte para o futuro. E o que eu estou vendo dessa discussão de centro é uma discussão para o passado. Qual é a bandeira? Qual é o que se pretende fazer no futuro? Não, fica... Ou seja, depois vem a pergunta, o que une? O que une o centro? É o que une todo mundo, por exemplo. Todos serão favoráveis, vamos dizer que são favoráveis à democracia. E são favoráveis a resguardo das instituições. Quem é que é contra isso? Ninguém. Mas isso é uma coisa muito genérica. E depois, todos são favoráveis ao desenvolvimento econômico, porque precisamos retomar o emprego e diminuir o desemprego. O problema não está nesse discurso, o problema está de como fazer isso. No caso do desemprego, por exemplo, da economia, vai dividir, porque tem uns que entendem que quem vai resolver isso é o mercado. E o mercado é soberano nisso, etc, etc. Falando radicalmente, sendo os liberais radicais. Embora o ministro está fazendo tenha falado hoje que tem liberais abstratos. Lembra-se disso numa entrevista que foi feita. Bom, do outro lado, tem alguns que dizem, não, o Estado tem que ter uma função. E aí o outro diz, não pode ter a função. Aí começa a dividir.
Então esse pessoal não pode discutir isso. Como é que você vai juntar a centro-esquerda com a centro-direita para ter um candidato único, quando no problema do desemprego, a centro-direita vai dizer, não, tem que muito pouco Estado. E o centro-esquerda vai dizer, não, mas temos que ter o Estado em várias, como participando da economia, etc. Então é uma divisão. Eu não creio que pode acontecer, no máximo, é que possa ter um entendimento entre os virtuais candidatos, que nós chamaríamos de centro, que pudessem depois fazer um entendimento. Agora, o segundo turno, sim. O segundo turno vai ter dois. O segundo vai ter dois. E aí vai haver o que eles poderiam fazer. É ter um entendimento no primeiro turno, diversas correntes, porque o que está unindo esse tal centro democrático, que estão falando muito, é contra a reeleição do presidente Bolsonaro e também contra a eleição do presidente Lula, não é isso? É contra. O antibolsonarismo, que é... É o antibolsonarismo de um lado e o antilulismo do outro. E é evidente que isso interessa ao presidente Bolsonaro, essa polarização, porque o presidente Lula vai ter também grandes dificuldades, no sentido de fazer o discurso, porque vão cobrar explicações sobre situações que ocorreram no governo da presidente Dilma, etc. e tal, que foram produto decorrente das decisões políticas do presidente Lula, mas vamos ver o que vai acontecer. E essa eleição, por hora, não dá para se afirmar muita coisa. O que pode se afirmar agora é que a disputa é entre os dois, porque, na verdade, não temos um terceiro candidato ainda. Temos personagem que desaparece, aparece, como o caso, por exemplo, de Huck, que, ao que tudo indica, não será candidato, pelo menos é o que está se falando aí, mas tem outros candidatos que, na verdade, são candidatos que estão nacionalmente sendo vistos, mas, ao fim e ao cabo, serão candidatos nos seus estados, para senador ou para governador, então estão trilhando uma visibilidade nacional para isso. Então, eu acho que vamos deixar correr o ano, é muito cedo. O nosso grande problema agora é a pandemia. É a pandemia, e essa é a grande dificuldade. Temos que fazer o trânsito de 2021, não falar em eleição, ficar fora da discussão de eleição, e se preocupar com atos concretos que possam viabilizar o problema da pandemia. E outra coisa que eu chamo a atenção, nessa discussão da pandemia, grande parte dos atores desse processo, que eu tenho visto pelo menos, são atores que fazem só críticas ao executivo, mas não oferecem alternativas. Por que não há possibilidade de você fazer alternativas? Olha, montar um plano nacional dizendo o que os estados devem fazer, o que os municípios devem fazer, o que a União deve fazer, e depois, se a União não quiser fazer a parte dela, que não faça. Mas aí os estados terão uma situação, por exemplo, os prefeitos. Você há de convir comigo de que o prefeito tem a preocupação evidente da pandemia, mas tem também uma preocupação do funcionamento da economia. E aí fica aquela coisa, não, temos que fazer o lockdown absoluto, fica aquela discussão radicalizada. Vamos ver, o estudante, a educação. Pode a educação continuar desse jeito? Não. Então tem que encontrar um mecanismo que compatibilize, digamos, as prevenções em relação à pandemia com o funcionamento da educação. Porque senão vamos perder o CPI ajuda. A CPI ajuda, ministro? O senhor acha a encontrar esse rumo aí para combater a pandemia? A CPI, o senhor acha que ajuda? O quê? A CPI ajuda a encontrar um caminho para a pandemia? Não, eu acho que não. Porque a CPI, tu está vendo que a CPI está sendo um palco, né? Um palco de discursos. As perguntas não são perguntas, são discursos por causa da visibilidade. Ou seja, você observa que os canais de televisão acompanham todo o tempo. Ou seja, tem uns que passam todo o tempo. Isso aí prejudica a discussão. Mas observa que, por enquanto, nós não vemos ainda não terá a CPI uma visão de criação de mecanismo para combater as pandemias, porque o que ele está, o objeto da CPI é a responsabilidade do governo. É o governo responsável pelo mal condução do assunto. Esse é o objeto. O objeto é político, não é um objeto de gestão. E aí depende do pessoal vinculado ao problema real que possa lançar os planos e começar a orientar prefeitos. Porque lembra bem, o prefeito não pode ficar exclusivamente com a decisão própria no seu município, porque ele está sendo pressionado. Ele precisa ter uma regra geral, que seja... Uma regra geral objetiva, não aquela conversa, vamos combater, vamos fazer isso, vamos fazer... Não, como fazer? O problema está no como fazer, no operacional. Então, alguém possa desenhar um operacional, e aí o prefeito possa discutir lá com o seu município, olha,
vamos ter que resolver, como é que a gente faz? Temos esse plano geral, qual é o ajustamento que faz? Não tem possibilidade nenhuma. Aí o prefeito tem um respaldo, ele está aplicando um plano que não é da sua criação. É um plano que foi formado pelo Conselho da Ciência, não sei o quê, e aí você tem um respaldo, porque se você não der respaldo, o prefeito fica exprimido entre os pessoal que querem liberar tudo porque precisam que a economia movimente, mas que não tem nenhuma previsibilidade sobre a compatibilização da economia com a pandemia, etc. Então precisa ter um desenho nacional. Há alguma chance, o senhor tem que ir embora agora, tem um compromisso, já está atrasado para ele. Há alguma chance de o governo ser bem sucedido nessa ação que ele ingressou ontem no Supremo Tribunal Federal contra a autonomia de estados e municípios, especificamente contra medidas de lockdown tomadas em Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte? Eu, pessoalmente, não creio. Se tu comparar o pedido formulado com a decisão já sobre real e correta do Supremo em relação, digamos que isso tem que ser algo coordenado e montado, porque hoje nós temos uma disputa entre o poder da União com os estados e municípios, estão se confrontando. Tanto é que os governos estão se unindo através daqueles conjuntos, que é liderado hoje pelo, acho que o presidente é o governador do Piauí. Isso. Mas isso aí eu vejo pouca possibilidade. Eu vejo muito pouca possibilidade, porque entra em gestão direta. E quem tem gestão direta sobre como vai fechar ou abrir ou deixar de abrir é basicamente o prefeito municipal. Porque ele é que sabe a realidade. E você não pode ter uma decisão, digamos, igual para Santa Rosa do Acre e Santa Maria do Rio Grande do Sul. Embora Santa Maria possa ser o exemplo nacional. Aí já é outra coisa. Aí já é o bairrismo, né? Exatamente. Muito obrigado, viu? Tem que sair. Muito obrigado. Ministro, muito obrigado a presença e parabéns por essa reunião. Era fundamental, necessária e oportuna. Um grande abraço. Até logo. Abraço, ministro. Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Até logo. Mano, ficamos nós aqui, vamos encerrando, porque você também já terá que participar de outro programa na TV Democracia, mas fazer um balanço aqui, muito importante e relevante as opiniões do ministro Nelson Jobim, do advogado Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa, da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, os militares, quer dizer, é fundamental que a sociedade encare já esse problema. Militar tem que voltar para o quartel, né? Tem que voltar para dentro daqueles parâmetros, dentro das 4 linhas que a Constituição de 88 colocou, né? E isso é uma questão urgente da sociedade. Segundo, o orçamento, da maneira como ele está sendo administrado nos últimos 2 anos no Congresso, atrofiou o poder do Congresso, né? Atrofiou o poder de alguns congressistas e é uma ameaça ao equilíbrio de poderes, isso dito pelo próprio Jobim, e é uma outra questão que o Brasil terá que enfrentar, né, na sua restauração democrática, porque a gente já fala disso aqui novamente, né? Terceiro, né, a lei do impeachment precisa também ser alterada para que não permita uma exacerbação de poder, de reunião de poder, unicamente na mão do presidente da Câmara, apesar de ter sido essa a determinação dos constituintes originais, né? Mas houve uma disfunção, né? E, por fim, né, essa última questão colocada por ele. Eu queria que você fizesse uma análise, né, dessa conversa, brevemente, que você tem que sair já também. Lula, eu acho assim, é sempre o Jobim é um personagem muito importante, né? Nós que já entrevistamos ele tantas vezes, e ele é uma pessoa que tem uma visão geral aí da República, do país, dos poderes, uma visão sobre a Constituição privilegiada, é seguramente a pessoa que mais entende sobre a atual Constituição, ele foi um dos relatores,
e ao longo do tempo aí tem uma participação muito importante na própria formatação aí dos desdobramentos da Constituição, no Judiciário, do próprio Ministério da Defesa. Então, primeiro, eu queria fazer essa pontuação. Segundo, além desses pontos que você colocou, ele deixa mais ou menos claro que ele não acredita que um candidato do centro tenha sucesso contra Bolsonaro e Lula. Ele acha que uma eventual unidade de centro-direita e centro-esquerda só aconteceria no segundo turno. Ele não acredita na unidade, né? Não acredita. No primeiro turno, não. No segundo, ele acha que pode acontecer, né? E, por fim, sobre a CPI, em que ele vê a CPI basicamente como uma instância política e que ele acha que ele não foi assim muito otimista em relação ao resultado da CPI, ele não entrou no mérito ali, se ele acha que sai dali algum tipo de indicação aí contra o Bolsonaro. Então, acho que isso aí, fazendo um rápido resumo, vamos ver se a gente consegue trazer de novo ele aqui. Hoje foi um dia corrido, peço desculpas, eu tive um problema técnico hoje, só na segunda parte do programa que eu consegui entrar aqui normalmente. Mas então é isso, Lula. Vamos em frente. Muito bom aí, agradecer mais uma vez a todo mundo aí que nos acompanha. Isso, essa audiência crescente, Eumano, obrigado. Quem nos acompanha, quem está conosco até aqui nessa audiência muito boa, crescente, inscreva-se no canal, participe, associe-se, né? Há várias formas e estamos aqui tentando criar uma nova janela de informação e de comunicação. Obrigado a vocês.